Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião do colegiado ordinária, né? Gostaria de iniciar com os informes. Primeiramente, informar vocês que no dia 13, segunda-feira, não foi terça, o Plancom foi aprovado no município. Aquele nosso plano que eu adaptei para o modelo do município, após algumas semanas de idas e vindas, foi aprovado no município, no Plancom municipal. Então, uma das condições para a gente poder fazer o acionamento de fase 2, já foi atingido. Então, o plano foi aprovado no município. Existem outras condições, tá? Mas só para a gente ter isso em mente. Outra informe que eu preciso fazer, eu não sei, houve muita confusão, né, no ano passado, com Consup e tudo mais, não tinha mais Consup, aprovou uma parte, enfim. Hoje nós podemos dizer que nós temos um plano de segurança sanitária aprovado no Consup. Foi na última reunião, o Davi estava presente, ele pode até depois trazer algum relato para ajudar aí, se achar interessante. E hoje nós temos um plano de segurança sanitária por inteiro, né? Não apenas alguns capítulos. Então, aos poucos nós estamos, o Instituto está vencendo as pendências, né? E se preparando para, em algum momento, fazer algum tipo de retomada segura. Outro informe que eu gostaria de passar a vocês, eu fiquei sabendo hoje de manhã, o SESI e Senai está abrindo uma escola tecnológica aqui próximo ao campus, onde era a Justiça Federal antes. Nós vamos tentar entrar em contato com eles, né, fazer uma política de boa vizinhança e tentar entender quais serão as linhas de formação deles, o que eles pretendem fazer, como é que a gente pode ter a melhor convivência possível estando tão próximos, né, e tendo cursos, modalidades parecidas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco atento e se adiantar ali com as conversas. Então, Cássio, eu não sei os cursos que são, mas a gente vai lá se informar e vamos conversar com eles. Wagner, quer informar sobre o PAT? Em que pé que está? Oi, Wagner? sim, pode ser. Eu. Então, boa tarde, pessoal. O nosso chat ele foi seguindo aquele cronograma, né, que foi passado anteriormente, ele foi encaminhado, foi fechado, foi para a reitoria essa semana, tá? Que eles estão fazendo aquela análise prévia, análise técnica, né? E a partir do momento da semana que vem, que seguindo o cronograma vai aberto novamente para a gente aqui do campus, a gente vai fazer a adequação dos, né, que a gente iria fazer na quinta e sexta-feira, né, que tinha dado no prazo até o dia 7, para ser e na quinta e sexta-feira vai exatamente naquela disponibilização de glúteos e tal, né, e dar uma organizada nos projetos, tá? Mas resolveu estou para até a sexta, então a gente, em detrimento ao nosso trabalho de fazer a questão dos glúteos, a gente deixou aberto ainda para fazer os cadastros e retornando da reitoria, o sistema aberto de novo no ano que vem, a gente vai fazer os GUTs ali, né, a distribuição e a readequação dos projetos. Depois, a gente, na outra semana, a gente tem condições de passar, né, não na semana, na outra, tem condição de passar pelo colado e fazer a aprovação. Tá? Esse é o PEC, tá o PAT aí, 22.
Ô, Wagner, seu microfone estava cortando. Deixa eu fazer um resumo. Se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrige ali, tá? Eu A acho que é gente a internet que deve estar pipocando, então. Agora tá bom. Ué, tá, então vamos tentar. É, resumindo aí, né? Essa semana o Ritema fechado, tá? A gente não vai fazer nenhuma movimentação com ele. Retornando à diretoria, na semana que vem a gente vai fazer Começou a relações picar de novo, dos Wagner. projetos. Deixa. Oi, tá ruim de Manda novo, por pessoal? escrito ali no chat para ficar registrado. Tá Pode bom. ser? Um Mando resuminho. sim. Ok. Tá bom, pode ser. E daí a gente vai para a próxima. É, solicita- solicitações de acesso para estudantes de pesquisa. Recebemos alguns, algumas manifestações de professores que têm projetos de pesquisa aprovado e que precisam e que estão se sentindo prejudicados, né, por não poder trazer os estudantes para o campus e desenvolver a pesquisa. Foram acho que 4 professores ou 5, se eu não estou enganado. E pediram, né, se poderia acessar o campus para fazer o desenvolvimento das pesquisas, né? Nesse momento, eu gostaria de saber se vocês acham interessante ler as cartas. As cartas já foram compartilhadas por e-mail, né? Chegou no Todos também. Acho que os motivos estão expressos ali, todo mundo já está ciente. Mas nesse momento, com o plano aprovado do jeito que a gente está hoje, não pode acessar estudante, né? A nossa fase 1, ela não prevê acesso de estudantes. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que os professores se manifestaram e precisam, essa dificuldade precisa repercutir de alguma forma no colegiado, né? E eu acho que depois a gente pode trazer isso de novo quando for discutir no item 2 de pauta a adequação do plano local em relação à fase 1. E depois aí o colegiado é soberano para decidir o que fazer em relação a isso. Tiago levantou a mão. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação poder ter contato com vocês novamente. Posas, a minha fala vai ser no sentido, acho que, de esclarecer um pouco como essas solicitações, o professor Cássio encaminhou um documento, né, para a Secretaria do Colegiado, o professor Guilherme também, mas diversos professores pelo menos vieram me comunicar, entraram em contato comigo como um representante docente, externando as suas demandas com relação a atividades não só de projetos de pesquisa, mas de projetos de uma forma ampla, projetos de ensino, PIs, turmas de formandos que precisam terminar um projeto integrador, uma atividade de prática, projetos de extensão e, em alguns casos, projeto de uma forma mais ampla. O que eu procurei fazer naquela solicitação que eu coloquei foi contemplar tudo isso, certo? Existem demandas de atividades que não são aula, que não é ensino propriamente dito, não é aula, mas que são desenvolvimento de projetos que têm prazos para cumprir, que os alunos recebem bolsa e precisam prestar contas depois dessas bolsas que estão recebendo, das atividades que estão desenvolvendo, e os projetos em si vão precisar também depois apresentar resultados, dar publicidade aos seus resultados, né, em eventos de comunicação. Então,
o problema se dá em função da nossa fase 1. E aí eu entendo que o ponto de pauta número 2, ele contempla o que essas solicitações estão fazendo, estão externando, certo? O que vem aqui é a manifestação da demanda, da necessidade, entende? Aí quando entrar na pauta 2, eu faço uma nova fala em função disso, né? Mais pertinente, né? Tá, entendi, Thiago. É um pouquinho mais amplo, né? Eu acho que no item 2 de pauta a gente aprofunda um pouco mais. A Beatrice deu uma saidinha. Beatrice, a gente te aguarda, assim que possível, você retornar, né? É importante, hoje nós só temos a Beatriz e o Davi como representante dos TAI, né, do segmento TAI. A gente aguarda você chegar aí. Sobre a homologação TAI suplente, eu gostaria de lembrar, entrando na pauta já, desculpa, alguém tem mais algum comentário a fazer em relação às solicitações de acesso para estudantes que pesquisam? Não sei se eu atropelei alguém, não. Tá, então, entrando na pauta... Ô, Pausa, desculpa, não consegui levantar a mão aqui. Posso me manifestar? Segue. Não, só colocar ali em cima daquilo que o Thiago já explicitou, eu acho que a gente tem que começar a tomar cuidado com os fluxos dessas questões, ok? Existem representações dentro do colegiado, representações que são titulares e suplentes, e tem todo um encaminhamento com relação àquilo que vai ter que ser votado. Eu, particularmente, tive 13 votos e não recebi esse tipo de demanda. O professor Douglas depois me corrija, mas eu também não sei se ele recebeu. Eu acho que a gente tem que começar a entender o fluxo do processo dentro do colegiado e fazer isso pelas vias adequadas, certo? Não meio que tentando pular a representação, tentando fazer valer certos interesses. Acho que nós temos que pensar em interesse do campus de maneira geral. Eu, particularmente, deixo enfatizado que não recebi nada, a professora Roberta acaba de dizer a mesma coisa e o professor Douglas acaba reforçando esse pensamento. Então, só para que das próximas vezes, até para não constranger a representação docente titular, a gente possa ter acesso prévio a esse tipo de situação, porque depois a gente pode também se posicionar a respeito, tá bom? Era isso, obrigado. Eu posso também tomar como boa prática, sempre que chegar à secretaria ou a mim alguma informação que diga respeito a algum segmento, né, eu repassar para os representantes, para os 4 no caso, né? Eu acho que a gente ajuda nesse sentido, né? O Cássio levantou a mão. Aparece a mão ali para mim do lado esquerdo, não? Por favor, Cássio. Boa tarde a todos. Prazer em retornar aí uma reunião do colegiado, né? É muito importante sempre as discussões. Tive algum tempo aí afastado, primeiro no pós-doutorado e agora retornando, mas com muitas atividades de pesquisa, de extensão, e tenho participado um pouco das reuniões do colegiado. Mas agradeço a lembrança aí, professor Ubler, professora Roberta. Nesse caso em especial, na verdade, eu encaminhei diretamente para a secretaria do colegiado, né? Essa solicitação, acabei não passando para nenhum dos docentes, e por um outro momento, o Thiago, estávamos conversando, eu comentei sobre a solicitação que eu fiz diretamente ao presidente do colegiado, e aí sim, né, houveram algumas outras discussões, outras pessoas que também haviam solicitado, e acabou passando. Até me peço desculpa referente a isso aí, não foi a intenção, né? Eu coloquei só realmente fiz uma solicitação
direta, como um docente que tem passado por algumas necessidades em termos de atividades de pesquisa e que nesse momento aí, durante a pauta, no item 2, a gente vai discutir um pouquinho. Tá? Só me justificar com relação a essa solicitação aí, não foi por querer, nem passou por minha cabeça, realmente eu simplesmente encaminhei a solicitação de uma forma direta. Tá, Tá certo, Cássio. Eu acho que assim, a gente consegue aprender com as situações, no sentido, as próximas, eu acho que tudo que chegar para mim ou para a secretaria, a gente se compromete a compartilhar confirmar com os representantes, né, se eles já estão cientes e tal. E daí eu acho que é uma forma da gente reforçar o processo democrático, né, a forma mais adequada, já que é uma representação segmentária. Né? Guilherme levantou a mão também? Queria falar rapidamente aqui, professor. Primeiro, cumprimentar aqui os membros do colegiado. Também queria reforçar um pouco, de certa forma, sem ser repetitivo, aquilo que o professor Cássio falou. Eu também enviei a carta diretamente à direção, mas não de nenhuma forma eu quis bypassar ali os membros do colegiado. Até foi a primeira vez que eu, de alguma forma, me expressei aí no colegiado, então também é um aprendizado, mas foi para mostrar, né, e expressar essa necessidade e endossar também essa questão que é uma questão ampla, e não necessariamente da necessidade daquele projeto em específico que eu coloquei ou não, mas porque eu venho recebido demandas de alunos que precisam de hora de pesquisa, têm suas necessidades quanto aos seus tempos de formatura, seus tempos dentro do curso, e que muitas vezes eu acabo não podendo ajudá-los porque eu sei que eu não vou submeter um projeto em que eu preciso de alguma forma ter um trabalho presencial ou ter algum trabalho do aluno, né, in loco. Claro, sempre com a segurança, então seria mais essa minha fala no sentido de mostrar e colocar no sentido de que não é uma questão restrita àquele projeto submetido e aprovado, do qual eu comentei na carta, mas de todos aqueles outros que não foram aprovados por conta dessas limitações que a gente tem e que com certeza impacta também os outros colegas docentes que trabalham aí no campus. Era isso. Obrigado, Guilherme. Se puder baixar a mão ali, clicar no nome, ela baixa. Eu acho que assim, pessoal, é uma prática democrática, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Acho que faz parte disso. As manifestações, as preocupações, elas precisam chegar no colegiado. Eu acho que isso é importante. E precisa ecoar de alguma forma, né? Vamos entrar no assunto ali no item 2, e daí a gente pode aprofundar. Eu tenho umas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês em relação a isso. Então vamos entrar na pauta. O primeiro item da pauta a gente vou relembrar vocês que a gente reabriu mais uma vez o processo eleitoral, eu não sei se é isso exatamente, ou a gente abriu a oportunidade de mais alguma pessoa do segmento TAI se manifestar, manifestação de interesse, né? Manifestar interesse em participar no seu segmento, no colegiado. Se tivesse chegado um nome, a gente homologaria hoje, né? Paty, confirma para mim, chegou algum nos últimos? Não, Posas. Olhei hoje ainda, porque o prazo era até dia 10, aí eu olhei hoje, não tinha nenhum e-mail. Eu também, no nosso grupo de WhatsApp dos TAIs, eu perguntei e também o pessoal não se manifestou. Tá. Então, a gente está de novo naquela situação que eu falei que a gente estava antes, né? A gente procura, mas o que parece é que
o segmento TAI não quer participar, que também é uma forma de participação, por paradoxal que possa parecer isso. Hoje nós temos, então, só para lembrar vocês, nós temos segmento TAI, Cristiele, Davi de titulares e Beatriz de suplente. Davi, quer se manifestar? Opa, Posas, me escutam? Sim. Não, só para falar sobre o ponto, já que eu tinha solicitado na última reunião, né? Eu também tinha me comprometido a conversar no grupo dos tais, né? Para a gente verificar se havia um nome. Muitos dos tais, muitos mesmo, vieram conversar, falando que a demanda realmente está muito alta. E basicamente esse é o motivo de a gente não ter tido um nome aqui para suplência, né? Tanto a demanda de remota, né? Que pegou daí não só os tais, mas com certeza os docentes também desprevenidos, né? Porque a gente não estava habituado e nem preparado, né, para essa situação. Então, o trabalho administrativo realmente é bem complexo, remoto em algumas áreas. Então, até o momento, realmente não tiveram pessoas com essa disponibilidade para estar dentro do conselho aqui, né? Uma sugestão que eu deixo e se a gente puder ver mais para frente novamente, de repente, uma nova manifestação de interesse, óbvio que agora recente não faz sentido nenhum, mas para alguns meses para frente a gente tentar novamente, né? Só para tentar deixar paritário as nossas fugiu a palavra. Representação. As né? representações, isso, Sim. exato. Certo? Davi, isso. eu estava pensando aqui o seguinte, talvez o que está impactando muito hoje a todo mundo, né, é a questão do não presencial. Então, quem sabe como gatilho, a fase 3, que é uma fase onde vai ter mais pessoas no campus, e talvez haja algum TAI que na fase 3 consiga ter uma viabilidade maior de participar. Então, quando a gente acionar a fase 3, dali para frente, por exemplo, fase 3 ou superiores, a gente poderia chamar de novo manifestação de interesse, né? Ou tem também em setembro, vence dos segmentos externos, né? Então a gente talvez poderia fazer junto novamente com o TAI. Eu acho que as duas sugestões são boas, Paz. Da fase 3 ali, particularmente acho que é bem boa, porque realmente é uma mudança bem grande do que a gente tem agora e talvez a gente consiga ter um nome daí. Beleza, então. Então, quando a gente chegar mais perto, a gente traz de novo a discussão e a gente vê se o que vai ser mais adequado no momento, né? Então, tá. Eu acho que esse item tá vencido, a não ser que alguém queira se manifestar. Tô vendo aqui. Ubler? Não, Posas, é que eu sou obrigado a me colocar nessa questão. Eu acho que a questão demanda de trabalho às vezes deixa a gente um pouco incomodado, porque eu tenho 250 alunos na minha carga horária, certo? Estou participando na CISP, estou participando no colegiado e acho que a minha demanda de trabalho não é baixa, mas a gente tem que se envolver com o campus. Então, eu acho que vale a pena até para depois não ter o argumento de que não existe paridade na representação, porque na realidade, como tu bem disse em um determinado momento, a omissão também é uma decisão, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração, que não dá para ficar simplesmente a gente argumentando em cima de
de uma falta de paridade, quando na realidade essa paridade não está sendo resolvida por uma questão da própria área, né, do próprio segmento. Mas era isso só para registrar que demanda de trabalho, acho que todos aqui têm, não é pouca, estão participando de colegiados, de outros foros, e com certeza é bem pesado. Então tá. Vamos então para o item 2 de pauta, que seria a adequação do plano local, não é o geral, né, o aprovado no Consup, é aquele nosso que a gente aprovou no colegiado em relação à fase 1. Só para iniciar, eu gostaria de apresentar para vocês algumas questões. Eu acho que às vezes não está aprovado o que, Douglas? O nosso plano? A Paty consegue olhar ali para mim, Paty? Está lá nas resoluções do colegiado. Mas eu queria retomar alguns conceitos que é bom a gente relembrar e a gente saber do que a gente está falando, né? Quando a gente botou aquilo na pauta, a professora Roberta, a professora Jéssica e o professor Molina, eles se manifestaram por e-mail, né? E eu acho que eu juntei aqui algumas partes ali da PSS que eu gostaria de apresentar para todos, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Só um pouquinho que eu vou pôr aqui para compartilhar. Eu vou pedir para a Patrícia procurar nas resoluções do colegiado a data certa que a gente aprovou o texto. Foi lá para abril, acho. Eu vou procurar aqui no site do campus, só um pouquinho. Tá ruim de enxergar a tela, né? Eu vou compartilhar um por um, que é melhor. Tá conseguindo enxergar a tela? O Posas foi na resolução 12/2021, de 28 de maio de 2021. Eu não sei porque tá pequeno aqui. Tá compartilhando pequeno. Ô, Posas, para ti aparece pequeno, para a gente aparece num tamanho melhor. Isso foi uma atualização que fizeram no RNP. Exatamente. Para ti vai aparecer só uma coisinha pequenininho, mas o resto tá aparecendo num tamanho bom. Aí tu deu o zoom agora, dá para ler, cara. Ah, tá. Foi uma atualização ruim que fizeram, cara. Eu achei que vocês estavam vendo pequenininho igual eu. Não. Tu tá vendo minúsculo, tenho certeza. Então tá, o que eu estou apresentando para vocês é o plano superior, plano de segurança sanitária, aquele aprovado no Consup na semana passada. Dentro daquele plano, ele estabelece condições para o retorno gradual de atividades presenciais. Aprovação da PSS, e do Plancon, que a gente já fez, o censo já foi,
aquisição de EPI já foi, a autorização do Consup em relação à fase da PSS já foi, fase 1 já foi autorizado, levantamento das atividades administrativas de ensino já foi, todas essas questões aqui já foram. O que está faltando hoje para a gente acionar fase 2? Fase 2, falta o Consup autorizar, a gente trazer para o colegiado, discutir e autorizar aqui, tá? Nós não estamos tratando disso, a gente está tratando de a fase 1 que já foi apresentada aqui, já foi aprovada aqui no campus. Tá? O que eu queria trazer para vocês? Eu gostaria de lembrar a todos algumas questões importantes que estão nessa PSS, e eu estou trazendo porque ela foi atualizada, e eu acho importante a gente reforçar alguns conceitos. Apesar das normativas legais estaduais e federais autorizarem o retorno em nível gravíssimo, no IFES que a gente só pode fazer de grave para menos. Então, gravíssimo no IFES que não é permitido. Isso é um ponto que eu acho importante deixar lembrado. Outra questão importante, na elaboração dos planos de contingência local, que são esses que a gente fez aqui na comissão local, a gente submeteu ao colegiado, o colegiado discutiu, a gente aprovou, o que se refere ao campus, o passo 5, ele diz o seguinte: monitoramento periódico, pelo menos quinzenal, e a atualização dos planos de contingência durante a sua implantação. Isso que a gente está propondo hoje é previsto no plano de segurança sanitária. Por que é previsto? Esse documento ele é dinâmico. Essa situação ela muda muito e ela tem que ser, conforme nós vamos descobrindo com a prática o que dá certo e o que dá errado, nós podemos fazer pequenos ajustes, pequenas atualizações no plano de contingência local trazendo essas informações consolidadas no documento. Então, isso está previsto aqui no passo 5. A outra questão que eu queria trazer é, sim, as informações contidas nessa política dizem respeito aos procedimentos operacionais a serem orientados e mantidos pela comunidade, né? Sendo dinâmico o processo, a política sofrerá atualização quando necessário. Então, além do plano, o plano local ser um documento vivo, dinâmico, o global, aquele que foi aprovado no Consup na sexta, ele também se surgir uma situação nova, e eu digo assim que da primeira versão para a semana passada, o Estado apresentou no mínimo 20 portarias diferentes que foram incorporadas ao plano. Então, ele naturalmente, ele é dinâmico, ele tem que ser atualizado. O Davi vai participar disso daí algumas vezes lá no Consup, nas discussões lá. E daí, trazendo mais especificamente outras questões que eu anotei aqui no PSS, que é o seguinte. Só um pouquinho, pessoal. Um detalhamento maior das atividades possíveis de serem realizadas em cada uma das fases ocorrerá à medida que a fase anterior for acionada. Esse detalhamento será realizado pelas CLCs em nível de cada unidade. Então, o que a gente está vendo hoje é exatamente isso. E aí eu queria apresentar para vocês como é que está a fase 1 no plano de segurança sanitária. Tá? Fase 1. A fase 1 prevê o retorno de estudantes formandos apenas de curso superior de pós-graduação, não prevê ensino médio nem em outros níveis, né? Apenas superior de pós-graduação,
para a realização de experimentos indispensáveis para a conclusão de TCCs ou projetos de pesquisa. Ou seja, esse é o nosso teto. A gente não pode passar disso. A gente não pode, no nosso plano local, se aqui está previsto estudante de graduação, a gente não pode, por exemplo, aqui colocar estudante de ensino médio. Mas a gente tem a possibilidade de fazer mais restritivo, que é o que a gente fez. A gente previu, na nossa fase 1, até então, que ninguém, não teria nenhum estudante, certo? O que eu estou trazendo para vocês hoje é a possibilidade da gente, dentro do que está previsto para as fases 1 dos planos locais, que a gente poderia adicionar a questão dos pesquisa e TCC no caso de, ou a gente começa só com pesquisa e depois põe TCC também, mas é adicionar no nosso plano local, caso a gente entenda que isso seja possível de ser feito ou não, a possibilidade de fazer essa alteração no nosso plano, prevendo a possibilidade de ter atividade de TCC, de pós-graduação ou graduação, ou de pesquisa. Tá? O que eu estou apresentando para vocês é o seguinte, isso pode ser feito, está previsto. Não estou dizendo que a gente tem que aprovar ou não, eu estou trazendo para o colegiado discutir e a gente debater se acha interessante isso ou não. A fase 2 aqui é do PSS, tá? Eu vou apresentar para vocês a fase 1, como é que está no nosso campus. Vou tentar colocar os dois juntos. Eu acho que... Do lado direito é a fase 1 do nosso campus. E do lado esquerdo é a fase 1 prevista na PSS. O nosso campus está mais restritivo, tá? Do jeito que está hoje. Vejam que não prevê aqui, em nenhum momento aqui, presença de estudantes. Existe essa possibilidade prevista aqui na PSS, na fase 1. Possibilidade de retorno de estudantes formantes. Então, foi por isso, o item de pauta seria para a gente averiguar se se existe, enfim, se é pertinente ou não fazer essa alteração do plano de contingência local em relação a adicionar a possibilidade de estudantes de graduação, pós-graduação, em pesquisa ou TCC, enfim. Então, eu vou dar a palavra a quem levantou a mão ali, o Davi está com a mão levantada, depois o Ubler, depois o Thiago, tá certo? O Davi estava levantado antes, é isso? Ah, tá, desculpa. Ubler, por favor. Tá bom, boa tarde. Então, bom, a questão é a seguinte, na realidade, analisando ali a fase 2 do nosso plano do campus, ela está muito próxima daquilo que estabelece a fase 1 do PSS ali, do geral, né? Eu tenho uma dúvida se a gente vai conseguir efetivamente, ou se vai valer a pena o esforço de tentar alterar, porque daí teremos que compor uma comissão, ou no mínimo chamar para discussão sobre a alteração dessa nossa fase 1, porque na fase 2 está ali, o retorno de atividades de pesquisa que não possam permanecer paradas, tendo em vista o cumprimento de prazos constantes em edital ou sob risco de prejuízo irreparável para o seu andamento. Além de ali em cima, estudantes formandos de aula de laboratório e projetos integradores de TCC. Eu tenho aqui uma consideração, ou a gente pode tentar mexer nesse nosso documento que está aí, seria um trabalho muito maior, ou se para começar uma discussão de fato, levando em consideração que o Estado de Santa Catarina já vai soltar agora um decreto onde vai trazer de novo para a atividade presencial os servidores do Estado,
ou seja, a UDESC retorna às aulas, a UFSC já deliberou que também retorna antes daquilo que estava previsto, falava ano que vem, ela está falando que agora em setembro estaria retornando. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, deixo no ar a questão para ser discutida. Se justifica nessa altura do campeonato, com as situações que nós estamos encaminhando aí, vale a pena a gente querer alterar esse plano, porque teria que fazer, né, todo um retrabalho, inclusive, da comissão que foi constituída, ou de uma comissão que venha a ser constituída, ou não, se a gente começa a pensar já na deliberação e deflagração da fase 2 do plano do campus, que integra tudo isso que está contemplado na fase 1 do PSS. Essa é a minha consideração. Eu acho que daria menos trabalho, ou se o trabalho existir para isso, vai ser mais um esforço de convencimento dos pares, a gente então pensar em deflagrar a fase 2, e aí, como também a direção do campus na fase 1 assumiu o compromisso, por exemplo, na questão do voluntariado, ou seja, não estava previsto no texto, como bem a professora Roberta levantou, mas lá pelas tantas o professor Posas bancou essa decisão, se a gente também não fizesse essa compatibilização em torno do texto da fase 2. É só um encaminhamento para tentar simplificar o processo, não querer alterar um documento nesse momento, e já prever na sua fase seguinte aquilo que está previsto na normativa da instituição. Só isso que eu queria deixar registrado aí. Joia. Ubler, só um detalhe que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, a nossa fase 1, ela não prevê 30% de pessoas. Então, no nosso caso, seriam permitidos o que hoje a gente tem, servidores, e aí é uma questão da gente discutir essa inclusão apenas de pesquisa, por exemplo, alguma coisa assim. No caso, a gente trabalhar com número de pessoas, número pequeno de pessoas. Então, qual que é uma ideia que eu estou pensando aí? Se a gente sair da fase 1 para a fase 2, do nada a gente não tem ninguém no campus para 30% de pessoas. E aí tem todo o payload disso, né? Tem toda a gente vai testar de alguma vez só todos os protocolos e, enfim, é muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Por outro lado, como hoje a gente já está com o campus arrumado, as pessoas já vieram, os voluntários já vieram ajudar, né? Até 30%. Como já vieram ajudar, a gente poderia permitir essa atividade apenas de pesquisa, por exemplo. Seriam poucos estudantes. É uma sugestão que eu estou colocando, só para a gente debater. Observar o que acontece, aprender aonde a gente bateu cabeça, realimentar os nossos processos, tornar aquilo mais seguro, antes da gente ir para uma 30%, né? Enfim, essa era uma das coisas que eu estava pensando aqui. Tiago tinha levantado a mão também. Tiago, eu vou desligar aqui o microfone. Tá. Posas, confesso que quando a gente começou a comparar aqui os dois planos, a nossa fase 1 ela é bem restritiva comparado com o que a instituição está praticando. Eu trago um exemplo de uma certa forma por um olhar institucional. A gente acaba incorrendo, inclusive, numa questão que transparece uma certa... transmite confusão para a sociedade de uma forma geral. A gente tem aí uma grande maioria dos campos hoje, na fase 1, seguindo o que está ali posto pelo documento geral, né, aprovado no Consup. Vou citar o exemplo do campus Florianópolis, que está com atividade de laboratórios para graduações e pós-graduações, e até para projetos integradores de ensino médio de turmas de formandos. E aí, vou dar o exemplo do programa de mestrado, Clima e Ambiente,
os alunos que são orientados por professores do campus Florianópolis estão desenvolvendo seus trabalhos, seus projetos e estão com seu cronograma andando. Os alunos que são orientados pelos professores que atuam no campus Itajaí estão sendo prejudicados porque não têm acesso aos laboratórios e não conseguem desenvolver as suas atividades. Essa é uma problemática que a gente está incorrendo, né? São situações que colocam o nosso campus numa situação bastante crítica em termos de adequação a essa situação. Eu entendo aquilo o que foi colocado pelo Davi. Nós só podemos avançar para a fase 2 uma vez que o Consup tiver aprovado isso, deflagrar essa possibilidade. Eu não sei se isso já ocorreu. Eu não sei se o Consup já aprovou a fase 2 ou se já foi só a fase 1. Isso aí eu perguntaria aí para... não sei, eu não sei disso. Eu acho que eu me entendo que quando eles aprovaram a fase 0, 1 e 2, eu acho. E a 3 que tinha ficado posteriormente. Mas foi numa reunião que eu não acompanhei até o fim, então eu não posso falar com propriedade sobre isso, Davi. Entendo que nós precisamos, como bem colocou o diretor, a gente precisa operacionalizar a fase 1, no sentido de a gente, até agora, fizemos uma adequação do campus, instalamos barreiras físicas e sanitárias e a gente não tem indicadores. A gente tem pouca gente circulando lá no campus. Essas propostas de projetos de pesquisa, projetos de extensão, que, como eu falei anteriormente, existe cronograma, existe pagamento de bolsas, e depois vão ter que ser prestadas contas, vão ter que ser apresentados resultados, vão ter que ser feitas as devidas apresentações de documentos e afins. Eu acho que é uma forma que nós temos de construir essas informações, esses indicadores. Tá? Entendo a preocupação do Ubler, de a gente modificar o documento e ter isso, gerar um transtorno a mais, mas acho que a gente tem essa condição de fazer isso. Nós não estamos fazendo nada além do que já está previsto no plano institucional. A gente só está ajustando o nosso campus ao que está sendo praticado na instituição como um todo, e não se tornando a exceção à regra, não se mantendo a exceção à regra. Volto a dizer, da mesma forma que na UFSC, da mesma forma que quando ela coloca que o acesso vai ser permitido para alunos de projeto de pesquisa e extensão que, mediante manifestação voluntária, estejam de acordo e assinem um termo de compromisso. Né? Da mesma forma que, se a gente for olhar o nosso plano, ele fala, tu mostrou ali claramente, Posas, fala da matriz de risco do Estado. Se vocês acessarem o mapa de risco do Estado, que foi publicado no dia 10 de julho, vocês, tá aqui o link para quem quiser acessar, vocês vão perceber que a nossa matriz de sentinela, ela já está indo para a fase amarela. Nós já estamos caminhando em direção à fase amarela. Na maior parte do estado, os nossos eventos de sentinela já estão amarelos. E poucas regiões estão na fase vermelha. Se a gente olhar a transmissibilidade, a nossa região já está na fase laranja. Então, isso já é reflexo, inclusive, do processo de vacinação. A própria Centro de Operações em Emergência de Saúde do Estado de Santa Catarina falou isso, que houve uma melhora significativa no cenário epidemiológico. Então, a gente tem, sim, no meu entendimento, flexibilidade, maleabilidade, o documento é orgânico, ele é previsto que seja orgânico e que seja passível desse tipo de atualização periódica. E nós falamos isso quando aprovamos o plano. Poderia ficar pior e a gente regredir. Como pode ficar melhor e nós progredirmos, que é o que a gente está propondo, é o que está acontecendo. Então, acho, uma vez que avançar para a fase 2, se não for possível, porque a gente depende de uma deliberação superior, eu acredito que a gente possa, sim, adequar o nosso plano
ao que a instituição está praticando e por um princípio até de isonomia institucional, né, de funcionamento, nos alinharmos com os demais campos da instituição. Hubler, você está com a mão levantada ou esqueceu ela? Esqueci. Tá. Davi, antes de você de eu passar a palavra para você, pessoal, eu estou pensando aqui, talvez a gente entre numa discussão, talvez um pouco, vai levar tempo, complexa. Eu estou pensando se talvez vale a pena a gente começar a pôr tempo para cada um que queira se manifestar. Para a gente garantir também que todo mundo tem o direito de conversar. Então, cronômetro, né? Então, 3 minutos para cada um. Davi? Então, eu penso muito próximo do que a Beatriz comentou ali no chat. Eu também não vi a necessidade de a gente ter um plano diferente da PSS, uma vez que a PSS foi longamente debatida lá no Consup e veio com bastante detalhamento, né? Agora a gente teve esse problema aí que o Thiago citou, que realmente é um problema complicado, né? Porque daí o Campus Florianópolis, por estar com um tipo de PSS, a gente com outra, o mesmo curso que é lecionado em ambas os institutos, com até os mesmos alunos, eu acho, né? O Thiago pode dizer melhor, não tenho certeza. Daí fica essa questão, justamente por a gente estar com uma PSS diferente, né? Agora, só para corrigir o colega Eduardo Hibler, a nossa fase, a fase 2 da PSS não é a nossa... A fase 1 da PSS não é a nossa fase 2, porque justamente não tem esses 30% e diversas outras situações ali de atividades realizadas são diferentes. Justamente a única diferença é essa parte dos TCCs e das pesquisas para os TCCs e pós, né? E também só para responder o Thiago, no Consup foi acionado não, né? O Consup dá a permissão, o aval para o acionamento nos campos, só da fase 1, Thiago. Quando foi discutido a 0, 1 e 2, era para aprovar a redação, tá? Não era o acionamento em si. Era a redação do plano, e daí até então só foi acionado a 1 mesmo. Pelo que eu entendi, acabou de chegar uma convocação para segunda-feira, que vai ser colocado em pauta o acionamento de fase 2. Desculpa, eu novamente errei. Não o acionamento, e sim o aval para os campos poderem discutir o acionamento, né? Acho que é isso. Então, para ajudar aí o Davi, era exatamente isso, né? Porque tá dando um pouco de confusão que a gente misturou aprovação do documento com acionamento, né? Foi aprovado o documento no final do ano passado, as fases 0, 1 e 2. Esse ano foi permitida acionar a fase 1, e agora eles vão discutir no Consup se permitem o acionamento de fase 2 ou não. E depois o colegiado local decide se a gente vai ou não. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa que temporizador, esqueci. A outra coisa que eu queria dizer que eu estava lendo os comentários no bate-papo,
É por isso que eu comentei no início, o documento ele é vivo, não existe erro nisso. Erro é você deixar ele menos restritivo do que permitido. A gente fez ele dentro dos limites. E por que a gente fez assim? Porque Itajaí sempre foi uma região que esteve no vermelho, acho que, eu não lembro faz tempo que não está no vermelho. Então, enquanto para algumas regiões as pessoas se sentiam mais dispostas elas já anteviam uma fase 1 já com todo mundo voltando, a gente aqui, apesar de haver a possibilidade, a gente não via isso. Hoje, a gente está na fase 1 e vê a possibilidade de trazer estudantes em números pequenos, né? Só a pesquisa ou PCC. Acho que o Thiago está de novo, é isso? Sim, sou eu de novo, levantei a mão. O que eu penso o seguinte, se a gente for aguardar o Consup a deliberar pela possibilidade de aprovar a fase 2, para daí a gente vir no nosso campus, se libera a fase 2 ou não, se a gente não conseguiu nem operacionalizar a fase 1 de forma plena, e isso vai demandar tempo de... O Consup vai deliberar até a gente fazer a chamada, até a gente discutir com os pares, marcar a reunião, isso vai passar quase um mês, vai 20 dias. A minha sugestão é que a gente consegue, no meu entendimento, ajustar e adequar a fase 1, a gente operacionaliza a fase 1, isso vai acontecer até o final do mês de julho agora, até o início de agosto, a gente vai estar com a fase 1 plena, podendo realizar essas atividades bastante restritas em termos de circulação de alunos, menos alunos circulando do que os que vão retirar o alimento estudantil lá, o programa de alimentação lá e etc., certo? Circulando no campus. O Consup vai deliberar, vai discutir a fase 2. A gente vai ter tempo para discutir a fase 2 com um pouco mais de tranquilidade e com os indicadores que a gente vai extrair da fase 1. Certo? Com esses indicadores que a gente vai poder tirar desses projetos que estão demandando essa situação, sabe? E aí a gente vai conseguir depois progredir para a fase 2 e tenho plena certeza que nesse ritmo que a coisa está andando, de vacinação e de melhoria nos indicadores aí de transmissibilidade e afins, a gente consegue chegar em setembro com a fase 3. E aí, quem sabe, iniciar o próximo semestre com uma boa carga presencial. É fato isso. Só para eu comentar, a Roberta fez uma pergunta importante ali. Deixa eu até parar o temporizador, senão eu vou esquecer. Que é o seguinte, está previsto no PSS, tá? Ninguém é obrigado a retornar, nenhum estudante. Nenhum bolsista, né? Inclusive tem quem vem assina um termo que está vindo porque quer, enfim. Essa verificação ela é autodeclaratória, Roberto. Nem o professor é obrigado, Douglas. Inclusive, vai além de nem o professor. A gente é proibida a entrada de quem tem comorbidade, etc., se não tiver passado 28 dias do ciclo de vacinal completo. Então, a gente não tem nem como exigir isso, né? Eu nem faria isso também. Na última que eu vi hoje de manhã era 1.000, em torno de 1.000, Nilson. Davi, eu posso... Você quer falar de novo? Desculpa. Não, tá. Eduardo Hubler. Não, só para complementar essa questão, se a gente for analisar o que o Consup decidiu lá, que o Davi estava colocando, e que tem que ser deliberado pelo Consup a fase 2, a necessidade de revisão passa inclusive pelo Consup, porque se eu for olhar para esse texto aqui sobre o período, e o período fala em suspensão total de atividades acadêmicas presenciais, e aí dentre as atividades realizadas ele prevê
atividades acadêmicas presenciais, estabelecendo ali uma distinção que eu não entendi muito bem. Na realidade, essa fase 1 do consumo prevê, sim, atividades acadêmicas presenciais. Tanto é que está colocado ali nas atividades realizadas. Ou seja, cabia também um pouquinho mais de reflexão do consumo nessa hora sobre o que estava escrevendo. E a gente, na medida que tomou a decisão de uma pressão interna de alterar, de fazermos um próprio plano de contingência aqui do nosso campus, foi uma questão que talvez ficasse prevista que isso fosse acontecer, essa incompatibilidade entre aquilo que foi definido no âmbito mais amplo e aquilo que foi definido internamente por pressão interna da comunidade, que foi muito adequado, porque Itajaí era uma das cidades com o pior número em termos da incidência da Covid. Agora nós temos a necessidade, de fato, de achar um formato, né? O que nós vamos fazer? Adotar a redação, por exemplo, que estabelece aquele que é o PSS geral, ou vamos ajustar a redação do nosso PSS? Nosso está bem distinto em relação ao que está colocado. A única coisa que foi levantada é sobre a questão de até 30% de presença no nosso campus, de presença de alunos, o que também não é um limitador máximo, não é mínimo, né? Então, o que eu levanto em consideração aqui é o seguinte: vale a pena instituir uma comissão para tentar rever, fazer um adendo? Vale a pena constituir essa comissão para que refaça a redação do nosso documento? Ou vale a pena que a gente delibere também por adotar aquele que é o PSS geral e aí, a partir disso, a gente começar, de fato, a tocar o barco? Essa é a questão. Eu acho que a gente tem que achar um formato aí para conseguir resolver essa questão e que seja menos trabalhoso, menos custoso e menos impactante aí, porque, dependendo de como for, vai levar meses para se resolver isso. Era isso. Então, eu entendo que, como é uma alteração pequena, eu não vejo necessidade de chamar a comissão de novo. Porque, assim, o nosso já está todo lá feito, seria apenas permitir... A gente pode até estipular acho que não vai chegar a 10 estudantes, no geral, de pesquisa. A gente poderia, por exemplo, fazer 2 semanas de teste com 10 estudantes e observar o que acontece. Uma alteração pontual. O Cássio está inscrito. Pessoal, eu não sou representante do colegiado, eu não sou membro do colegiado, mas queria pedir a palavra, se vocês me permitirem, para explicar um pouquinho sobre o processo. É possível? Cássio? Oi? Ele caiu? Vocês escutaram eu falando ou não? Eu não vi o final. Tá. Eu só estava comentando, eu não sou membro, né, do colegiado, mas eu queria pedir a palavra para esclarecer algumas coisas. É possível? Pode sim, 3 minutos. Tá. Pessoal, assim, eu só queria trazer assim a dimensão, né, dessa solicitação. Na verdade, assim, a gente tem alguns docentes necessitando, né, que alguns alunos, né, bolsistas participem. Não é um número expressivo, né, de bolsistas que estariam participando dessas atividades no campus, né? O que eu quero trazer aqui? Algumas coisas que acontecem que acabam sendo divergentes, né? Por exemplo, o Elisardo é nosso professor do campus, mas ele também é aluno do mestrado em Clima e Ambiente, né? Ele está entrando no campus para fazer as atividades relacionadas ao mestrado e está desenvolvendo o projeto dele. Porém, eu tenho um outro aluno que também é de Itajaí, que ele não pode vir no campus, porque ele não é servidor, mas ele é aluno. Então, assim, já tem uma diferença. Eu já tenho um aluno entrando, apesar dele ser servidor, mas ele está entrando, né? Nós temos alunos entrando no campus para retirar o alimento, né? Eles estão entrando no campus. Ah, mas eles entram só um dia. Mas é isso também o que a gente está solicitando, na verdade. Na verdade, os alunos não vão estar todos os dias no campus. Eles virão uma vez por semana, 2 vezes por semana, no máximo, com a minha presença ali, né? Por exemplo, no meu caso.
Eu tenho 3 alunos de graduação em projetos de pesquisa. Desses 3 alunos, no máximo um vai participar por semana, né? Isso seria um processo gradual, seria um processo organizado, com um cronograma. Eu vou pedir autorização. Eu já vou hoje 1 a 2 vezes por semana no campus para desenvolver esses projetos. Porém, eu não levo os bolsistas. O que eu estou solicitando nesse momento é que haja uma possibilidade dos bolsistas também participarem, né? Esses bolsistas estarão ali somente eu e eles, né? Ou eu e ele, né? Muitas vezes eu vou fazer o processo intercalado, uma semana vem um, outra semana vem outro, porque não adianta eu ter várias pessoas ali, eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo, né? Sem outras pessoas. Então, assim, o que eu estou colocando é que realmente não é uma dimensão muito grande. A ideia é tentar adaptar, não sei se escolhemos a opção de trabalhar com a fase 1 já aprovada no PSS, talvez seja a melhor opção, porque daí não precisa estar alterando ou criando texto diferente, né? Mas mesmo que isso seja aprovado, a fase 1 do PSS, só para finalizar, não vai ter um grande número de bolsistas no campus, pode ter certeza. Então, pessoal, eu entendo que existe margem para a gente permitir a entrada de estudantes para fazer pesquisa neste momento na fase 1, se isso tiver consolidado como entendimento do colegiado e alterado no plano que a gente tem hoje. Tá? Se a gente entender que não, que é melhor aguardar a fase 2, a gente não pode permitir que entre nenhum estudante, igual está hoje. Nós vamos perder a chance de fazer, nesse caso, um retorno gradual, controlado e testar os nossos procedimentos com poucas pessoas. É uma alternativa. O colegiado é soberano para decidir sobre isso. Cássio, baixa a mão, por favor, Thiago. Thiago, você não estava com a mão levantada? Thiago? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu estava com o Thiago levantado a mão aqui para mim. Estava equivocado então, né? O que eu acho que a gente pode encaminhar? Pelo jeito não está maduro isso hoje. Primeira coisa, a gestão perguntar, mandar um e-mail e perguntar para os professores quais têm interesse de trazer estudante para o campus fazer pesquisa, qual o nome dos estudantes, qual o curso, para a gente ter uma ideia do quantitativo. Levantou a mão agora, Thiago? Pois é, estava tentando falar, mas eu acho que não estava conseguindo, não estava saindo meu áudio, não sei. Tá, então eu vou ficar quieto, daí tu fala agora e depois a gente conversa. Só para complementar o que o Cássio falou, eu não acho que seria prudente a gente aguardar a fase 2 lá no Consup, porque isso foge à nossa capacidade de deliberação e de decisão. Pode ser algo que postergue muito, e isso pode trazer prejuízos maiores ainda para o que a gente está sendo pleiteado por muitos colegas. Só lembrando que não é uma exclusividade da área de mecânica, do
do mestrado Clima e Ambiente, essa demanda também tem na área da elétrica, também tem essa demanda nos recursos naturais, e tem essa demanda por parte dos alunos também, tá? Os alunos estão nos cobrando também a atividade. Então, quero deixar claro que ninguém está pressionando ninguém ou colocando condições. Não existe isso, de forma alguma, sabe? E falo para vocês, a pressão vem mais dos estudantes do que propriamente dito do professor, do docente, do servidor. Mas, de qualquer forma, acho que essa adequação da nossa fase 1 ao PSS, que a instituição toda está praticando, é uma modificação muito pequena, que no meu entendimento, o colegiado é soberano para poder deliberar sobre isso. Sabe? Não há necessidade, não é uma reformulação estruturante que irá demandar que a comissão reexamine todo o documento. É uma coisa bem pontual. Seria isso. Tá. Então, assim, deixa eu esclarecer umas coisas. Por que é importante a gente saber o número de interessados em fazer isso? Vejam que nós temos um documento regrando as fases, né, como é que a gente atua nessa situação de contingência. Se por acaso a quantidade de estudantes é grande, talvez a gente entre numa situação, por exemplo, de 30%, né? E daí a gente estaria quase numa fase 2 de maneira velada. Então, acho importante que isso tenha um caráter, porque a gente está na fase 1 ainda. Isso tem que ser um caráter esporádico, incipiente, experimental, como preparação para ir, até para a gente ter mais dados, né, para ficar melhor a fase 2. Então, acho que nesse sentido é importante que a gente tenha, antes de deliberar sobre isso, uma ideia da quantidade de estudantes e qual é o nível deles, né? Porque a PSS, em último caso, ela não pode ser... a gente tem a margem dentro do que está estabelecido na PSS, né? Então, por exemplo, na primeira fase, por mais que a gente... vamos permitir, mas não pode ainda de ensino médio. Tá? Então, eu acho importante ter esse quantitativo e saber o caráter do estudante, a modalidade do curso, né? Wagner. Oi. Não, meio que corroborar com o que está sendo dito aí, tá? A gente sabe que tem algumas atividades que retornaram parcialmente, mas já estão retornando, que a gente sabe de dar uma resposta no presente, mesmo para a verdade. Mas eu acho que antes a gente pensar nessa viabilidade aí, eu só tenho a dizer aí, já coloquei no chat, esse levantamento prévio, quais os dias da semana, qual o tipo de pessoas que vai ser no dia, quais as áreas que vão ser ambiente, vão ser utilizados. Acho que a gente tem que primeiro ter um mapa antes de a gente poder ir liberando. Assim, são poucos, né? São professores e tal, mas fazer esse levantamento prévio. Wagner, está difícil de entender. Eu acho que é importante a gente saber isso. Wagner, a gente não está conseguindo entender o que você está falando. Meu Deus. Wagner, você vai escrever ali no... Pousa, me permite uma fala breve? Eu vou ali, eu vou no chat. Tá.
Então, pela ordem, está o Ubler antes, Thiago. Tá, beleza. Beleza, esse assunto vai. E aí acaba rendendo. Eu só peço que a gente leve em consideração para não começar a trabalhar por exceção, certo? Porque a gente começa a criar situações, redações e adaptações para contemplar esse ou aquele interesse e acaba não levando em consideração todo o conjunto que também está envolvido. Se a gente colocasse aqui nesse exato momento os professores, provavelmente da área de eletroeletrônica, o discurso predominante seria do retorno total presencial às aulas, certo? Então a gente tem diferentes perspectivas dentro do campus. A professora Roberta representa um grupo que é totalmente refratário à questão de um eventual retorno em qualquer condição. Então nós temos aí questões que têm que ser tratadas não por exceção, meus caros. Eu acho que a gente tem que pensar num formato que isso aí contemple aquilo que está colocado nas normativas. Quando a gente vai discutir carga horária docente, questões pedagógicas, enfim, a gente não foge um ai de uma vírgula que está colocado, seja na questão das normativas, no tal da RDP, que também é outro documento esquisito, enfim, outros documentos que a gente utiliza. A gente precisa seguir aquilo que está colocado na documentação. Eu não consigo conceber nada que seja encaminhado sem que aquilo que foi contemplado e aprovado seja respeitado. Não tem como. A gente vai ter que achar um formato, sim, de trazer, de alguma maneira contemplar o interesse que seja coletivo. Na minha interpretação, remendar o nosso texto, o que pede que daí a comissão que fez o nosso plano de contingência seja reconvocada para fazer isso, porque tem que respeitar aquilo que foi feito por eles, certo? Ou, efetivamente, a gente adotar o PSS geral, certo? Que já foi aprovado, e com o PSS geral, a gente aí é uma decisão do nosso colegiado se vai ou não adotar o PSS geral. Eu entendo dessa maneira, o formato é que tem que ser discutido. E não dá para ser por exceção, né? Já que a gente respeita tanto a legislação quando se trata de alocação de carga horária docente, vamos respeitar também quando se trata de decisões dessa natureza. Era isso. Então, do jeito... Bom, a gente tem umas conclusões aqui. Do jeito que está hoje, não pode, certo? O nosso plano não prevê. Então, e eu acho que a gente não tem segurança quanto a gente não tem o quantitativo nesse momento, tá? Então, acho que antes da gente... e tem outra questão aí, que é a questão temporal. A gente precisa saber quantas pessoas precisarão vir, quantos estudantes, e de qual curso que eles são, né? Se é superior, se é ensino médio, de qual modalidade de ensino, e a quantidade. E quantas vezes por semana precisariam estar por aqui. Para a gente ter uma ideia do total, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que o Consup vai ser, parece que ele vai votar a segunda, agora a fase 2, né? Então, talvez essa discussão hoje, ela se torne inócua na próxima semana se o Consup já tiver autorizado a fase 2. Certo? Mas tem um outro detalhe que eu precisaria trazer para vocês, que a gente também tem que levar em consideração, que é o seguinte: para a gente poder acionar a fase 2, a gente precisa de 14 dias na região, na fase vermelha, na fase laranja. O que pode atrasar muito o retorno de qualquer atividade de pesquisa, tá? De qualquer atividade mínima de TCC, pesquisa, etc. Então, eu acho que é prudente a gente fazer esse levantamento de saber essa demanda de estudantes. E daí a gente, semana que vem, decidir com um pouco mais de dados sobre se a gente coloca isso na fase 1 ou não. Sabrina, ninguém está falando de fase 2.
Não, a gente está Sabrina, a gente está falando da fase 1 no campus. Eu falei que no Consup vai ser discutido o acionamento ou não de fase 2 na segunda, que vem, a próxima. O Douglas perguntou se vincula, como assim se vincula daqui para diante com a reitoria? O nosso plano, você fala? Sim. Veja, a fase 2 do PSS e a fase 2 do nosso, 30%, 21 dias, EJA, EPT, TCC, eles estão bem, laboratório de informática, atividades de pesquisa. A única diferença nossa foi o 1, que a gente fez mais restritivo na época, né? Que o PSS, mas a gente pode hoje pegar a nossa fase 1 e rediscutir, e achar ela, deixar ela um pouco menos restritiva, se a gente achar que cabe. Dentro dos limites do PSS, né? Não é assim também qualquer coisa que a gente pode pôr. Rosas. Eu acho que a Anelisa está escrita, mas depois eu gostaria de falar. Tá. Ubler e Thiago, vocês estão de mão levantada? O Wagner eu não considero mais. Eu me inscrevi de novo. Tá. Segue, Thiago. Assim, diante do que o Ubler colocou e está sendo discutido, se a gente for promover, então, essa alteração na nossa fase 1, que é o que destoa da instituição como um todo, nós temos que, como colegiado, levar essa demanda, vamos dizer assim, para a comissão, de adequar a nossa fase 1 ao PSS geral da instituição, para que a comissão possa fazer a modificação textual nessa tabela ali, atividades realizadas, fase 1, consulta os pares, e a gente vai ter que fazer na semana que vem uma nova reunião extraordinária, do colegiado para deliberar somente esse ponto. Entendeu? Esse é o fluxo, pelo que eu entendi, que o Eduardo coloca, sabe? E aí a gente vai ter o tempo do Consup fazer a deliberação, tomar as decisões que tem que tomar, nós vamos poder adequar a nossa fase 1 ao que a instituição pratica, cumprir os 15 dias na fase laranja da matriz do Estado, que nós já nos encontramos pela matriz de transmissibilidade, já está laranja. A gente ainda está de um modo amplo no vermelho, se for a grosso modo, certo? E a gente daí pode depois deflagrar a fase 2 e já ajustar o nosso PSS com o PSS da instituição. Mas nós vamos ter que fazer isso para a semana que vem. É uma semana de conselhos. É isso que eu estou falando. Os prejuízos também institucionais serão grandes dessa situação que a gente se encontra. Porque depois, lá na frente, quem vai ter que depois prestar conta de projeto, apresentar trabalho inconclusivo em congresso, quem vai depois ter que responder legalmente por isso, são os coordenadores de projeto, né? São os orientadores, é o cara do mestrado que não vai conseguir defender no prazo e a instituição vai ser penalizada perante a CAPES. Existe uma série de questões envolvidas, sabe? E ninguém está obrigando ninguém. A coisa é voluntária, muitas vezes a demanda vem do próprio estudante. O Cássio fez aqui um relato que isso gera um precedente jurídico grande também. Sabe, a gente não tem um tratamento isonômico para os nossos estudantes entre dois campos de um mesmo curso. Então, é uma questão bem, bem crítica. Então, se tiver que fazer uma reunião extraordinária do colegiado semana que vem, mesmo sendo semana de conselho, tem que ser feita. Tá. Thiago. A Ana está inscrita. Olá, pessoal. Boa tarde.
Eu só gostaria de deixar uma outra possibilidade de encaminhamento em relação à necessidade ou não de se ativar a comissão. Eu entendo que uma possibilidade seria adotarmos o texto da PSS geral para a fase 1. O termo da PSS geral já passou por várias instâncias, foi aprovado. A nossa fase 1 diverge restritivamente somente nesse aspecto dos bolsistas e TCCs. Então, eu como sugestão, deixo que os colegas levem à discussão o texto da PSS geral, né? E aí a gente encurtaria um pouco o caminho para essa questão específica do retorno de bolsistas e projetos de pesquisa. Nada mais vai ser alterado, né? É necessário a gente retomar a comissão para isso, para esta mudança pontual, se a gente já tem um texto, né, que foi adotado, inclusive, por outros campos, que a gente poderia incorporar no nosso plano local, somente essa mudança pontual, olhando para esse nosso momento, né, de conselhos e tudo mais. Obviamente que fazer o levantamento de quem serão, quantos serão, isso tem que ser feito. Mas o que eu coloco aqui como sugestão e como ponto para que o colegiado pense, né, se existe realmente a necessidade de se convocar novamente a comissão. Se não seria o caso de utilizarmos para esse ponto específico, que é o que nos trouxe aqui para a pauta, né, a redação do PSS geral, que aí abriga, vamos dizer, as demandas dos colegas. Tá? Obrigado, Ana. Deixa eu ver quem está agora. Ubler, de novo? De novo. Eu entendo as colocações, acho que, na realidade, a gente tem que começar a entender que, mesmo que a gente vá alterar a alteração dessa redação seria feita aqui, ela teria discussão também, certo? Não é uma coisa tão simples de se fazer, não é tão tranquilo. Vai ter uma decisão de discussão acalorada sobre o que é esses aspectos e outra. A gente não vai contemplar uma série de situações, vamos trabalhar por exceção. Eu acho que já que foi feito um trabalho pela comissão que tem que ser respeitado, e também há um trabalho que foi feito pela própria instituição com o PSS geral, eu acho que o que pode ser deliberado pelo colegiado, e aí seria talvez até alvo de uma reunião, se for o caso, uma convocação mais de emergência também para isso, seria deflagrar, ou adotar, aliás, aquilo que é o texto integral da fase 1 do PSS geral. Certo? Ou seja, não entraríamos na alteração daquilo que foi feito pela comissão instituída por portarias, enfim, para realizar, e passaríamos a adotar a redação daquilo que foi efetivamente concebido no âmbito da instituição de maneira mais ampla. E a gente, com isso, consegue adotar, porque os dois documentos estão valendo, concorda? Acho que isso aí é ponto pacífico, os dois documentos valem. E aí, a partir disso, a gente não cria um conflito maior em tentando alterar uma redação. E aí, como a Ana colocou, para que chamar a comissão? Bom, se não chamar a comissão está sendo, o trabalho dela está sendo desconsiderado, certo? E vai ter que ser chamado alguém para montar essa nova redação, e não vai poder ser feito aqui a toque de caixa. Então, na minha interpretação e na minha análise da situação, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, eu não me preocupo com a questão dessa auditoria do IFES, que para mim ela diz muito pouco. Eu me preocupo quando nós temos normativas e encaminhamentos definidos e nós queremos mudar a regra do jogo com a bola andando. O que nós temos aqui são dois encaminhamentos. Vamos adotar aquele que seria mais adequado ao nosso momento, que seria o quê? O PSS geral do Instituto Federal de Santa Catarina, sem inventar a roda novamente. Essa é a minha opinião. Eu tenho só uma dúvida, Ubler. Aí a gente chamaríamos uma nova reunião extraordinária para deliberar por adotar o PSS geral da instituição ou faríamos a deliberação de adotarmos o texto geral do PSS amplo no nosso PSS agora? Olha, esse é mais um encaminhamento. Eu acho que a gente pode chegar e entender que a redação do PSS é adequada ao nosso momento e passar a valer essa redação a partir dessa discussão. Aí vai ter a votação aqui eles podem se apresentar. Ou não, pode ser que seja necessário
que seja definida uma convocação de emergência do colegiado para poder fazer essa deliberação, para dar tempo aos pares se manifestarem. Mas eu entendo que nós temos um caminho que é bem claro, ou seja, nós queremos adotar aquilo que está no texto do PSS geral, Tiago. Entendeu? Não precisamos fazer isso, desconsiderar. Não, eu entendi. Porque eu também entendo, quando foi aprovado o PSS, e na reunião, eu lembro muito bem disso, foi muito categórico isso. Esse documento é um documento dinâmico. Eu lembro até do voto do Wagner, que o Wagner votou aprovando e falou assim, eu voto favorável porque o documento é dinâmico, porque a gente pode mudar ele a qualquer tempo aqui no colegiado. Foi falado isso, sabe? O documento ele é dinâmico. Da mesma forma que a gente pode regredir de fase, a gente também pode progredir de fase. Certo? Nesse sentido, mas beleza. Só para encerrar minha participação, não falo mais sobre isso, mas na realidade é dinâmico, mas nós temos representatividade, a gente tem que representar os pares. Nós temos que dar ciência do que está encaminhado. A gente não pode simplesmente chegar e fazer uma decisão a toque de caixa sem manifestar ou escutar a manifestação dos pares. Acho que a gente tem que levar isso aí com bom senso também, né? Aqui nós estamos representando, nós temos um salvo-conduto para tudo isso. Tá. Pessoal, só eu preciso lembrar vocês uma coisa. O PSS delimita questões gerais. O nosso plano local, ele traz conceitos adicionais relativos, particulares do nosso campus. Tá? O que vocês estão mencionando aí é a gente adotar do PSS o quadro 3. Né? Desculpa, o quadro 3 não, é esse quadro aqui. Quadro 6 da PSS, que descreve a fase 1. Certo? Pode ser dinâmica sim, Davi, eu mostrei no início, pretende-se que seja dinâmica, ela pode ser alterada, desde que haja consenso. E a comissão não jogou, o trabalho dela não é jogado fora, porque todo o Plancon está ali. A gente está fazendo alteração pontual. É muito diferente de pegar, jogar tudo fora e botar uma outra coisa no lugar. A gente está mudando um detalhe de uma tabela. Então, é diferente, gente. Vamos pôr as coisas no devido lugar. O que a gente tem que ver é o seguinte, e aí tem uma questão jurídica, assim. Primeira coisa, entendemos que cabe fazer uma alteração agora, sim ou não? Tá? Isso é uma coisa. Se a votação for que não, essa discussão nossa nem faz sentido. Agora, se a gente entende que sim, aí a gente tem os encaminhamentos, que é fazer a consulta, se é levar lá para a comissão ou não, ou se é só alterar pontualmente. Fala, Davi. Então, eu sei que tu falou, Posas, que ela pode ser dinâmica, mas ali foi justamente na minha opinião. Eu acho que a gente aprovou, na verdade eu não estava nem no colegiado ainda, então foi aprovado esse PSS local, diferente do PSS que veio do Consup, né? Eu acredito que estando no colegiado não teria sido favorável, mas tendo esse PSS local, eu não sou da opinião de trocar a redação depois que ela foi já debatida, trazida para uma comissão e vista com pares, né? Assim como o próprio Ribler comentou. Agora, a minha sugestão de encaminhamento é levar isso para uma reunião extraordinária na semana que vem, passado já a reunião do Consup, onde a gente já vai ter a votação sobre a fase 2, então ali a gente vai ter um termômetro e um possível aval de fase 2, ou não, né? E daí sim a gente poder encaminhar melhor, de repente é possível já que isso se retorne à comissão, para a comissão elencar então essa troca de redação, se assim todos entenderem que isso é possível. Então, retorna à comissão até a próxima reunião extraordinária. Enquanto isso, a gente já vai ter tido a reunião do Consup. E talvez seja mais fácil debater esse termo, ou talvez nem se faça necessário, né?
Então, pessoal, eu acho que a gente poderia fazer esse levantamento, tá? Isso aí realmente não faz mal a ninguém, não custa. Na verdade, só ajuda, né, o debate. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, pessoal. Se está no colegiado e o colegiado está debatendo, ele pode ser alterado. O regimento do campus, ele é alterado de tempos em tempos, ele não é eterno. É a mesma coisa esse documento. O que a gente pode discutir é o seguinte: precisa passar pelos pares para ouvir mais uma opinião sobre isso? Isso é outra coisa. Mas ele pode ser alterado. E a conversa hoje era sobre isso. Se a gente entende que cabe fazer essa alteração agora ou não. Não, então, mas se a gente entende que ele pode ser alterado, a gente pode propor uma coisa, alguma proposição, e depois a gente traz para votar. E vocês consultam os pares. E daí é mais ou menos o que você disse, né? Daí na semana que vem, volta. Certo? É mais ou menos o que a Ana falou. Colocar em votação se é de interesse realizar alteração na fase 1 do nosso PSS em relação à questão de permissão para os projetos de pesquisa e dos bolsistas. E daí, na semana que vem, a gente vota com esse dado também, esse quantitativo. Tá certo? Porque eu acho que daí fica mais fechado, né? Por mim ali, acho que casa exatamente com o caminhamento que eu tinha comentado, Poses. Isso. Pós, eu acho que assim, a sugestão da Ana é boa. Bota em votação, se a gente delibera aqui hoje precisamos alterar a redação da fase 1 do nosso PSS local. Sim ou não? De modo que permita, de modo que a gente adote o que está no PSS da instituição lá, o geral. Pronto, não precisa, a alteração não fica pontual. A nossa alteração vai ser, vamos adequar o nosso PSS local ao PSS institucional, alterando a redação lá da fase 1. Essa demanda vai para a comissão faz a modificação, que é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Na quinta que vem a gente volta para deliberar sobre isso. E aí, pronto, entendeu? E aí a gente tem tempo aí, uma semana, para consultar os pares. Hubler? Só estava na dúvida se é de interesse realizar a alteração. A gente vai deliberar sobre se é de interesse realizar a alteração. Na realidade, a gente vai ter, acho que o certo seria o encaminhamento, né? De que seja proposta uma redação contemplando a questão da fase 1 do nosso PS, do nosso plano de contingência em relação àquilo que é o PSS geral. Agora, eu não sei se a gente vai, eu não sei se eu estou aqui para votar, se eu tenho interesse em alterar, eu quero ver uma redação. Entendeu? Eu acho que a gente tem que estabelecer um encaminhamento aí. Como é que vai ser feito isso? O que vai ser feito a partir disso? O que a gente vai efetivamente acertar aqui? É o encaminhamento, ou seja, vai acontecer a composição de uma comissão para que efetivamente apresente uma redação e que a gente aprecie essa redação na próxima semana, tudo bem. Agora, votar por aprovar, de ser o interesse, eu não entendi isso aí. É só uma questão que para mim não ficou claro. Eu acho que a gente tem que encaminhar aqui que, de alguma maneira, porque até uma pergunta que eu faço, tudo bem, vamos mudar a redação. Quem vai mudar? Como vai mudar? Tem que ter encaminhamento, certo? E na semana que vem, com essa redação na mão, a gente faz o quê? Faz a deliberação se ela vai ser acatada ou não na fase 1 do nosso plano. Tá? Mas é uma questão minha, uma compreensão minha que pode ficar à disposição, à vontade para criticar, sem problema. Eu acho que eu me expressei mal, Eduardo. É um encaminhamento, sim, de que a comissão aqui elaborou o PSS do campus, a comissão local aqui, que fez essa redação. É essa mesma comissão. Ela não existe mais, foi destituída. Sabe? Essa galera vai voltar, e o encaminhamento do colegiado vamos, altera a redação
para entrar em conformidade com o que está sendo praticado na instituição. Pode adotar, a comissão pode adotar a redação original, que está no PSS institucional, ou pode fazer uma modificação pontual. Entendeu? Vamos fazer assim, pessoal. Tá. Eu vou trazer essa demanda para a comissão. Vou dizer especificamente sobre essa questão da fase 1. Vou tentar já trazer os dados, tá? E daí, o que a comissão vai fazer? Vai avaliar esse texto e se tem algum impacto no plano de contingência nosso. Impacto ali no... Porque depois da tabela tem um textozinho, né? E a gente vai procurar se está tudo adequado ali. E depois eu acho que esse texto reformado aí, a gente submete para vocês avaliarem daí. Para a gente avaliar, né? Apreciar, no caso. Daí na quinta que vem. Certo? Aí eu acho que fica melhor encaminhado. Quinta que vem, Cássio. Eu já vou disparar o e-mail pela gestão, pedindo quantitativos e dados, etc. E daí a gente já delibera em relação a uma nova redação ou não. Tá certo? Eu acho que ficou mais fechado, assim. Então, pessoal, ficou em aberto, né? A gente não votou, nada, e semana que vem a gente tenta fechar esse assunto. Alguém tem mais algum comentário que queira trazer? Eu tenho, cara. Eu acho que a gente está muito moroso nas tomadas de decisões. A gente tem uma demanda mais célere para tomada de decisões, que a gente está tendo uma morosidade grande, cara. Volto a dizer, a gente tem a possibilidade de estarmos nos ajustando ao que está acontecendo na sociedade como um todo, e a gente está patinando, sabe? Acho que a gente precisa, sim, ter mais agilidade, e nem que a gente tenha, como a gente falou no começo, nem que a gente tenha que fazer reuniões do colegiado semanalmente. Mas eu acho que a gente precisa ser mais célere nas nossas deliberações e tomadas de decisões. Mas também a gente não pode passar por cima, né? Isso que eu ia dizer, a gente tem que tomar cuidado com os fluxos, a gente tem que tomar cuidado com os ritos, a gente tem que tomar cuidado com os processos. Não dá para chegar. Se fosse a minha empresa, e eu tive empresa durante 15 anos, eu decidi e pronto. Agora, e corri o risco pela decisão. Aqui não, no serviço público a gente tem que seguir normativa, não dou bola. Se uma chefe, está lá na legislação, se há uma decisão que é eminentemente ilegal e inadequada, é um dever meu como servidor público não seguir. Nós estamos com legislação na mão, a gente não tem acesso à celeridade, aí tem que respeitar fluxo. Tiago, te entendo perfeitamente, tem que ser feita uma adequação. O erro já estava não ter sido reclamado antes dessa distinção dos textos, certo? Porque todo mundo sabia que essa questão dos projetos de pesquisa ia dar algum tipo de problema mais à frente, mas a gente tem que fazer a coisa de acordo com o fluxo. Agora, toque de caixa, o que aconteceu? Em cima da hora apareceu uma demanda para se decidir hoje ou nunca. E a gente tem um determinado rito que tem que ser respeitado dentro do nosso colegiado. Por isso que eu acho que a gente hoje deu esse encaminhamento, semana que vem vamos deliberar, e se conseguir isso, já é muito mais rápido do que foi feito em outros tempos. E, aliás, muito mais participativo também, né? Porque a gente não vai decidir isso em gabinete e nem vai decidir isso na base da vontade pessoal de cada um. Ou seja, acho que é o mais adequado esse procedimento aí. E vamos se lembrar que existem ritos, sempre bom. Tá. Pessoal, o Davi tem um informe sobre o EGIFSC. Paulo, só para comentar, já que temos alunos aqui presentes e também os docentes, para se puderem contribuir informando os alunos durante as aulas
que vão estar abertas a partir de hoje já, os jogos eletrônicos do IFSC, o EGIFSC, né? E que daí toda a inscrição ela é passada pelo articulador, que eu fiquei como articulador do campus, então daí os alunos têm que responder o e-mail que foi enviado hoje, né? E daí a gente vai vendo os trâmites, os melhores trâmites ali pelo próprio e-mail com os alunos, mas só para eles ficarem sabendo mesmo. Tem site. Ô Davi, se você puder colocar o site aí, Certo. e daí aparece na tela da gravação, se alguém quiser assistir depois. Fechou, tô pegando aqui. Então tá, pessoal. Se não tem mais questões, semana que vem a gente retorna e discutimos isso daí. Tá certo? Um abraço a todos e obrigado pela presença.